E se dá um certo salto, né, quando é criado o Senar, né, que seria o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né. E esse serviço, e o Senar, ele tem um papel semelhante ao Senai, né. E o Senai contribuiu muito para a formação profissionalizante industrial, né. E o Senar teria, então, esse mesmo papel, né. E é um salto evolutivo, e junto à inclusão desse artigo também se incluem outros artigos que são trabalhados mais pelos estados, né, por cada estado dentro da instituição, em que eles propõem, por exemplo, o Rio Grande do Sul propõe na sua instituição, na sua Constituição, o favorecimento e a relação do ensino rural para implementar a reforma agrária. Professora, a gente pode dizer que ao longo desses anos, né, por todos esses processos, essas legislações que foram surgindo, na realidade as propostas eram feitas por uma elite, eram pensadas por uma elite e impostas ou colocadas no campo? Sim. A gente pode dizer isso? Pode-se dizer que partiu de cima para baixo, né? Como o linguajar popular, né? Foi realmente um trabalho, um discurso que foi produzido na lei, né? E na prática, em verdade, isso não acontecia, justamente porque não houve apropriação do discurso, né? De uma forma até preconceituosa com relação ao campo, romantizada, né? Bucólica. Exatamente. A gente poderia estar dizendo que isso aconteceu ao longo dessas legislações. Essa foi uma característica bem impregnada nesse período, né? E em 1996, nós vamos ver, então, a LDB, né? E essa LDB, ela toma um tom diferenciado, né? É um tom que vai tentar dar uma autonomia, né, às instituições que atuam na educação do campo. Né? Então, dentro já que a gente já está tocando agora, mais atualmente, contemporâneo, o que a gente pode entender por educação escolar rural? E quais espaços que ela incorpora, professor Hubert? Eu acho que a gente poderia começar a dizer o que significa educação no meio rural, né? Quer dizer, o meio rural é sempre considerado ainda no Brasil e no imaginário, né, popular, como um lugar desprivilegiado, né? É um lugar onde não se tem transporte, não se tem assistência, não se tem uma série de coisas que fazem parte da vida moderna. E aí, nesse momento, a gente começa, então, quando a gente, olhando para a educação escolar no meio rural, então, ela é tipo, vamos dizer, é uma escadinha, ela é uma possibilidade de fugir daquilo. E especialmente para as classes subalternas, ela começa a representar a educação no meio rural, é uma maneira de fazer a transição para o urbano, quer dizer, de chegar à cidade, porque no meio rural não tem nada de qualidade a oferecer, né? O outro ambiente, o ponto que a gente poderia considerar seria que quem estaria então sendo visado por essa educação? E aí nós temos que pensar, quer dizer, sempre a elite no Brasil cuidou muito bem da educação dos seus filhos, né? Então você tem as escolas, mas essas escolas sempre foram escolas urbanas, nunca foram escolas rurais. Então, mesmo os filhos e as filhas dos coronéis, eles eram educados nos centros urbanos e voltavam para as fazendas durante as férias. E aí a gente começa a ver como realmente a educação no meio rural, como ela é recente, né? Como ela nunca teve, assim, vamos dizer, espaço próprio, nunca teve uma legislação própria, até muito recentemente, né? E nunca teve também recursos
próprios. Então, para a escola rural, hoje em dia, ainda você tem a sobra do urbano que vai para o rural. Isso tudo dentro de tudo que a professora Eliana acabou de nos narrar, né? Ao longo desses anos, acontecendo exatamente essa, não sei se poderia colocar degradação do ensino no campo, né? Da escola rural, esse preconceito que surge, né? Então, a gente volta nessa questão dos espaços, né? Quais são os espaços que a gente pode considerar rural? É só lá no campo? Tem outros espaços dessa educação? Nós temos que olhar no Brasil, né? Isso vai, então, na região norte, esse espaço vai abranger o extrativista, o seringueiro, o castanheiro, o ribeirinho, o pescador, né? Ao mesmo tempo, você vai também pegar, por exemplo, o juticultor na região, no Baixo Amazonas, na região central do Amazonas. Vai ainda pegar também as pessoas que vivem da roça, aqui na região centro-sul, mas abrange praticamente tudo aquilo que não é, o que a gente diria, tudo que não é urbano, seria espaço, que você tem as áreas ainda dos quilombos, que aí é uma exclusão dentro da própria exclusão. Os recursos que chegam aos quilombos são pouquíssimos. A mesma coisa que a gente pode dizer para as comunidades indígenas, que já estão fora da área geralmente de reserva. Os grupos indígenas, eles também têm uma dificuldade muito grande de ter acesso ao mínimo de educação. Então, tudo que a gente vai dizer, a escola rural é sinônimo de precariedade. Eu acho que isso que os espaços que ela incorpora todos são espaços de exclusão. E ela nunca foi pensada assim, dessa maneira, né? Como sempre foi pensada elitizada, né? Sempre pensando ali no litoral, sempre pensando nas cidades, né? Nos seus próprios filhos. Ela nunca foi interiorizada, digamos assim, nunca foi pensada. E o continente, né, nosso país tem dimensões continentais, né? E na realidade agora que está se pensando em todos esses espaços, todas essas pessoas, essas dimensões que o professor Hubert está colocando, né? Então, dentro disso, você já começou a citar sobre as diretrizes que estão regulamentando hoje o ensino rural. Fala mais um pouquinho sobre isso. Então foi um grande passo, né? O que se implementou nas diretrizes de 1996, né? Onde eles permitem, então, que as escolas do campo tenham um currículo de base comum, né? Para manter justamente a equivalência entre o ensino urbano e rural, né? E, por outro lado, um currículo diversificado, né? Onde, com a autonomia que a escola passa a ter também, ela pode incluir, né, no seu currículo outros conteúdos, né? Conteúdos mais contextualizados, né? Ligados à necessidade real das comunidades, né? Ligados à historicidade, à cultura, enfim, a busca por um desenvolvimento mais sustentável. Então, a LDB de 1996 que vai permitir essa nova modalidade de atuação da educação do campo. Mas como o professor Hubert colocou, né? É um discurso que ainda está no papel, porque de certa forma ainda foi feito pelos dirigentes, né? E cabia então à comunidade rural, né, fazer a prática disso, né? E a gente já vê isso